Boa tarde. Feliz 2022 aí para vocês, porque acho que é a primeira aula que a gente está tendo, né, nesse ano. Talvez não é o primeiro contato, mas é a primeira aula. Alguns de vocês a gente já conversou no WhatsApp, já tivemos reuniões juntos. Olhando lá o nosso cronograma da disciplina de abastecimento, a gente chegou agora numa semana antes da P1, né? Que é a parte que a gente vai calcular a questão do diâmetro econômico. Se eu não me engano, a prova é semana que vem, é isso mesmo? Alguém pode confirmar? Vou abrir o Moodle aqui que eu consigo ver também. Acho que a semana que vem, sim, Brito. Dia 2. Dia 2. Não é? Uhum. Ótimo, é isso mesmo. No dia 2 de fevereiro, na próxima quarta-feira. Uma prova muito tranquila, tá, pessoal? Tudo que a gente viu até agora, não tem nada, não tem pegadinha. E como é que é essa prova? Eu abro ela, acho que alguém me perguntou isso no grupo. Na verdade, eu tenho uma data de início e de término do período de realizar a prova, tá? Então, assim, vocês vão ter uns 2 dias. Eu libero a prova na quarta-feira da semana que vem às 2 e vai poder resolver até sexta-feira às 23h59. E aí vocês, a partir do momento que vocês começam a fazer a prova, vocês têm 2 horas para terminar. Então, assim, vocês podem fazer a qualquer momento, esperar um dia tranquilo, que a internet está boa. E a partir do momento que vocês começam, vocês têm esse período aí para terminar. Então, é bem tranquilo. O tempo é suficiente, tá? Então, não é para ter grande problema, não. E o conteúdo é até a aula de hoje, né? Na verdade, hoje não vai ter conteúdo novo, mas é uma continuação da semana das aulas das semanas passadas, né? Que foi dada lá em dezembro, que é a parte de elevatória, tá? Se vocês lembrarem lá, fazendo já relembrando, né? O que a gente viu lá, o que a gente tem? A gente tem um tanque aqui, né? E a gente tem que levar água, por exemplo, para um outro tanque, um outro reservatório que está numa cota mais alta. Quando eu tenho esse tipo de situação, em que eu preciso mandar água de uma cota mais baixa para uma cota mais alta, a gente tem que instalar uma estação elevatória e monta uma bomba aqui com uma tubulação de sucção, já viram tudo isso, né? Que vai mandar água, né? Uma tubulação de recalque até o meu reservatório aqui em cima. Aí vocês já viram na aula, pessoal, tá? Vocês têm, no caso aqui, um desnível geométrico, né? Um HG. E quando você soma esse desnível geométrico mais a perda de carga, ΔH, vocês vão ter o quê? A altura manométrica. Essa altura manométrica, a gente pode dividir ela em altura manométrica de sucção, de recalque. Só recapitulando tudo isso que vocês já viram. Perda de carga, vocês vão ter as perdas de carga distribuída, né? Que é função do comprimento da tubulação, pode usar a equação universal, pode usar Rason-Williams. E as perdas de carga localizada, que vai ser, por exemplo, um cotovelo, vai ser um crivo, né? Vai ser uma válvula de retenção, um registro, todos esses órgãos acessórios que a gente vai ter nessa tubulação. Vocês aprenderam isso, viram como é que calcula? Tem até um exercício que a Suelen comentou, que eu acho que eu não resolvi ele. A gente pode, no finalzinho dessa aula, resolver ele também com vocês. Eu dei lá na aula, que é basicamente achar a potência da bomba. Então, depois de calcular toda a perda de carga e tudo, a gente calcula a potência da bomba usando uma equaçãozinha simples de potência. Achou a potência, ok. Finalizou ali o exercício de fixação, vamos chamar ele assim. Né? Um exercício que vai fixar para a gente o conteúdo. Porém, agora chegou num ponto que é já relacionado a projeto da vida real, que é o seguinte. Tudo bem, Brito, eu tenho que levar água daqui, né, do ponto 1 ao ponto 2. Para eu transportar essa água, eu vou ter essa tubulação de transporte, tudo. Eu vou ter uma certa vazão, que a gente já calculou. Essa vazão, qual é a vazão? É a vazão QA. Vocês já calcularam lá no comecinho das aulas, que leva em consideração K1, consumo per capita, leva em consideração a parte do que vai... consumos especiais, né, que vai ter ali nesse nosso sistema. Vai levar em consideração o consumo
da própria estação de tratamento de água, tudo isso vocês podem relembrar lá como é que faz o cálculo, que é tudo muito simples, tá? Então esse QA a gente sempre vai saber. É um dado que a gente vai saber. O desnível geométrico, que é esse HG aqui, a gente sempre vai saber, porque a gente vai conhecer o terreno que a gente vai instalar, a gente vai saber onde que são os pontos que eu vou ter mais baixo ali do nível do reservatório inferior, qual que é o ponto mais alto que eu tenho que mandar essa água no reservatório superior. Então tudo isso a gente tem essas informações. Só que a gente não tem informação do diâmetro dos tubos. E no exercício que eu dei para vocês, eu informei para vocês esse diâmetro. Só que esse diâmetro ele não vem do nada. Ele é adotado em função de algumas propriedades que é o objetivo da aula de hoje. É encontrar o diâmetro que vai melhor satisfazer as condições tanto econômicas e também hidráulicas desse nosso sistema elevatório. Então, a aula de hoje é isso. É tentar achar esse diâmetro, tanto é que chama diâmetro econômico, que a função é, hidraulicamente, ele vai funcionar bem com o menor custo possível. E daí eu vou fazer algumas perguntas para vocês, então. Vamos supor que eu tenho uma vazão 100 litros por segundo. E eu vou adotar um diâmetro de tubulação, diâmetro igual 100 milímetros. Essa aqui é a situação 1. Estou chamando à toa, tá? Então, e eu tenho a situação 2, que eu vou ter o seguinte. Na situação 2, eu vou ter a mesma vazão de 100 litros por segundo, porém, eu vou ter um diâmetro de tubulação que eu adotei de 200 milímetros. É milímetro, tá? Eu coloquei só um M em cima, mas é milímetro. A pergunta que eu quero que vocês me respondam é a seguinte. Eu vou conseguir transportar essa água. Tudo bem, eu tenho uma bomba, eu vou dimensionar ela para esses dois tubos. Mas eu quero saber o seguinte. Qual dos dois sistemas vai ser mais caro para eu comprar material e instalar esse material? Vamos determinar esse material como as tubulações. A primeira situação que eu tenho um diâmetro de 100 ou a segunda situação que eu tenho um diâmetro de 200? Em qual das duas situações vocês acham que eu vou gastar mais com o material e com a instalação desse material? Podem participar, tá, pessoal? Vou fazer ficar mais dinâmico. O que vocês acham que é mais barato? Um tubo de 100 milímetros ou de 200 milímetros? O de 100. O de 100. Ele é mais barato tanto para eu comprar quanto para instalar. Imagina, o transporte, tudo vai ser mais barato o de 100. Então, se os dois satisfazem a minha condição hidráulica, sempre o de 100 vai ser melhor. Isso é verdade ou é mentira? Nesse aspecto que a gente está avaliando. Nesse aspecto, eu acho que é verdade. É verdade. 100% verdade. Agora, uma segunda pergunta. Eu tenho, então, a mesma vazão em esses dois tubos, né? O de 100 e o de 200. Qual dos dois tubos, para essa vazão fixa de 100, vai gerar maior perda de carga total no meu sistema? Lembra, perda de carga está diretamente associada às velocidades? Se eu tenho o mesmo vazão, o meu tem um diâmetro de 100, vai dar uma velocidade maior, um diâmetro de 200 vai dar uma velocidade menor para a mesma vazão. Então, qual dos dois vai dar uma menor perda de carga? O que vocês acham? O de 200 dá a menor perda de carga. O de 200 dá menor perda de carga, não é? Todos concordam, pessoal? Por quê? Porque a velocidade, né, vai ser menor. Sendo a velocidade menor porque o diâmetro é maior, eu vou ter menos perda de carga. Perfeito.
Perda de carga está diretamente relacionada à potência de bomba. Se vocês relembrarem lá na equação da semana passada, quanto maior a perda de carga, maior vai ser minha altura manométrica aqui, ó, e maior vai ter que ser a potência da bomba. Se minha potência da bomba é maior, vocês acham que eu vou ter um gasto de energia para sustentar essa bomba maior também ou não? Ou quanto maior a potência da bomba, menor o gasto com energia? Uma pergunta óbvia, né? Quanto maior a potência da bomba, maior é o gasto com energia. Portanto, se eu tenho tubulação com diâmetro maior, eu tenho menor perda de carga, consequentemente, menos gasto com energia devido à menor potência. Se minha tubulação é muito pequena, por exemplo, de 100, eu vou ter maior perda de carga, porque a velocidade de escoamento vai ser maior. Tendo maior perda de carga, eu vou ter maior gasto com potência, maior potência dessa minha bomba, consequentemente, maior gasto com energia elétrica para bombear essa água, né, dessa cota para a cota superior. Então, vocês concordam comigo que a gente está numa situação estranha? Se o diâmetro é pequeno demais, ele é muito barato para comprar e para instalar, porém, ele é muito caro porque eu vou gastar muita energia devido à maior potência que minha bomba vai precisar ter, porque a altura manométrica é maior, porque minha perda de carga é maior. Se eu tenho um diâmetro muito grande, eu vou gastar mais caro, vou gastar mais, né, para comprar esses tubos, instalar esses tubos. Porém, o gasto com bombeamento vai ser menor, porque a potência da minha bomba vai ser menor e eu vou ter menos perda de carga ali nesse meu sistema. Então, o que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje é que a gente está avaliando só 2 diâmetros, mas deve existir algum diâmetro ali nesse intermediário que vai ser o diâmetro que economicamente ele é o melhor. Ele nem é o mais pequeno, o de menor diâmetro, ele nem é o de maior diâmetro. Ele é alguma coisa ali intermediária que vai gerar um custo intermediário, tanto para compra e instalação, quanto para bombeamento, gasto com energia elétrica. É esse o objetivo da aula de hoje, pessoal. É encontrar esse diâmetro econômico para satisfazer essa situação, tá? Então, tudo isso eu falei aqui nesse slide que depois está lá no site. Então, o custo está relacionamento direto, o custo com a tubulação está relacionado ao preço, ao transporte, e o conjunto motor-bomba também ele é caro. Quanto maior a potência da bomba, mais caro é essa bomba e maior é o gasto que você vai ter com energia elétrica. Ô Brito, então como é que eu escolho a minha bomba? Bom, existe um método simplificado. Ele funciona principalmente para adutoras pequenas, tá? Com diâmetro menor que 150 milímetros de funcionamento 24 horas por dia. Que é a fórmula de Bresse, equação de Bresse, que fala o seguinte, ó, o diâmetro economicamente melhor para o nosso sistema vai ser eu vou multiplicar um valor K, que é constante, vezes raiz da minha vazão metro cúbico, diâmetro em metros. Sendo que esse coeficiente de Bresse, ele varia de 0,9 a 1,2 mais precisamente. Então, assim, existe uma forma simples de ser calculado isso, simplesmente adotando um coeficiente de K e adotando a vazão de projeto que a gente tem, que seria aquele nosso QA, e ele vai dar o diâmetro que economicamente seria satisfeito para adutoras que funcionam com diâmetros pequenos, né, menores que 150 milímetros, e funciona 24 horas por dia. Ô Brito, mas como é que eu sei que a minha adutora vai ser com diâmetro menor que 150 milímetros? Porque existem velocidades ótimas de recalque, tá? Que é nessa faixa aqui, ó. Se a tua velocidade der superior ou inferior, você descarta aqueles tubos que vão estar nessa faixa. Então, para você conseguir satisfazer essa velocidade, você vai pegar a vazão e ver se a tua tubulação de 150 milímetros satisfaz essa velocidade, esse intervalo. Se já não satisfazer, se tem uma velocidade maior, você já descarta essa possibilidade de usar a equação de Bresse. Porque as velocidades vão dar superiores, aí você não consegue usar esse diâmetro de tubo. Essa é a forma mais simples, é uma forma que é muito usada, vocês vão encontrar muitos projetos por aí com esse tipo de aplicação, vocês vão encontrar no livro, né, que vocês usam lá no livro do Tsuchiya, essa
forma de ser calculado, porém, a gente usa uma outra forma que é muito mais interessante, que é muito mais lógica. E depois que vocês entendem a lógica, é muito mais fácil essa aplicação. Ela é muito fácil de entender, muito fácil vocês entenderem que é a melhor opção a ser utilizada. É a partir de um estudo econômico para definir esse nosso diâmetro econômico. Então, é basicamente fazer uma avaliação econômica mesmo, tá, pessoal? O objetivo de tudo isso que a gente vai fazer agora é chegar no final e fazer uma avaliação econômica desse nosso sistema elevatório para ver qual que é o que vai satisfazer melhor as condições do nosso sistema. E como é que isso funciona? Bom, primeiro passo. O que eu faço para tentar achar esse diâmetro econômico? Primeiro, eu vou pegar alguns diâmetros que eu acho que pode satisfazer essa minha tubulação de adução, né, essa minha elevatória, e vou colocar uma lista deles. Por exemplo, eu tenho uma certa vazão e eu sei que eu vou tentar aplicar nessa minha adutora diâmetros de 50 milímetros. Vou escrever aqui. Eu vou tentar aplicar diâmetros de 50 milímetros, de 100 milímetros, 150 milímetros, 200 milímetros, 250 e assim por diante. Então, eu acredito que o diâmetro econômico vai estar nessas faixas que eu estou colocando aqui. Vai ser um desses aí. Então, aqui você pode aumentar 300, 350. Você pode testar todos que vocês quiserem. Aí a gente vai para o primeiro passo. Fixando esses diâmetros que eu acho que pode ser o econômico, eu vou verificar para aquela vazão que eu estou trabalhando, qual deles vai apresentar uma velocidade nessa faixa. De 0,6 a 3 metros por segundo. Vamos supor que logo no começo eu tenho a vazão, né, que é o meu QA aqui. Eu aplico essa equação, a área eu vou saber em função do diâmetro que eu estou escolhendo aqui, que eu estou chutando. E eu vou lá e calculo a velocidade. Vamos supor que a velocidade do primeiro deu 10 metros por segundo para a tubulação de 50. Então, de cara, eu já vejo que essa tubulação ela não serve para minha adutora, porque já deu fora do intervalo. O outro, de 100, deu uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, a tubulação de 100 já está fora também. 150, a velocidade deu 2,5. Bom, 2,5 está entre 0,6 e 3. Então, ok. Esse valor está ok. Então, essa tubulação vai manter de 150 no meu estudo. 200 deu 1. 250 deu 0,8. A velocidade para 300 deu 0,1. 0,1 já deu menor que 0,6, que é o mínimo. Então, de 300 já fica fora e de 350, consequentemente, vai ficar fora também. Então, esse meu estudo econômico eu vou fazer com esses diâmetros de 150, 200 e 250. Só um exemplo aqui para vocês entenderem o que é fixar o diâmetro a ser estudado. E depois considerar aqueles que realmente apresentam velocidades nesse intervalo de trabalho que a gente está apresentando aqui. Feito isso, então a gente vai ter os tubos nesse exemplo aqui, né, 150, 200 e 250. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a perda de carga distribuída na minha tubulação. Vou lá e calculo a perda de carga. Posso usar a equação de Hazen-Williams, posso usar a equação universal. Então, vocês adotem a equação que vocês quiserem. Aqui eu deixei de Hazen-Williams. Isso aqui é a perda de carga unitária, né? Depois você multiplica pelo comprimento da tubulação e vai achar a perda de carga total distribuída. Beleza. Fiz isso. Achei a perda de carga. Qual que é o terceiro passo? Calcular a perda... Isso aqui é no... Tubulação de recalque. Na verdade, é a mesma coisa, tá? Aqui usando o Hazen-Williams e aqui mostrando para usar a equação universal, tá? É a mesma coisa, só que duas formas de calcular essa perda de carga. Tanto é que é passo 2 ainda. Pode usar universal ou pode usar Hazen-Williams. Qualquer uma das duas é adequada para vocês. Calculei a perda de carga distribuída. Qual que é o terceiro passo?
Terceiro passo é calcular a perda de carga localizada na tubulação de recalque. O que é a perda de carga localizada? É uma válvula que vai ter, é uma curva que vai ter. Então vocês já aprenderam a calcular isso, né? Perda de carga localizada é a somatória dos K's, né? Vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes gravidade. O K ele é tabelado, está aqui. E a velocidade em função do diâmetro da tubulação, vocês vão ter as velocidades. Beleza, fui lá, calculei a perda de carga distribuída, calculei a perda de carga localizada. O próximo passo é calcular a altura manométrica. Pessoal, tudo isso é semelhante à aula que a gente fez de elevatória, pessoal. Aquilo que vocês aprenderam na aula de elevatória da semana passada, eu estou aplicando aqui. Tá vendo que eu falei para vocês que isso é uma revisão do que a gente já viu? Estamos revendo. O que é a altura manométrica? É a altura geométrica mais a perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada. Isso para cada diâmetro de tubulação que a gente está estudando, tá? Então vai ter que ser feito isso para a tubulação de 150, para a tubulação de 200, para a tubulação de 250. Nesse caso aqui, pode ser que no exercício de vocês outros tubos fiquem nessa faixa ideal aí. Calculei a altura manométrica. O que eu faço? Quinto passo, calculo a potência da bomba. Que nada mais é do que peso específico da água vezes a vazão vezes a altura manométrica dividido pelo rendimento do meu conjunto elevatório. Esse rendimento ele é tabelado, ele é função das curvas da bomba lá que vocês já viram. Aqui uma informação importante, a gente ainda não sabe, né, se o conjunto elevatório vai ser uma bomba ou mais de uma bomba, então adota a potência calculada como a potência equivalente de todo o conjunto. É claro, pode ser que a gente adote 2, 3 bombas funcionando em paralelo, mas a gente vai considerar como um conjunto como um todo essa potência. A potência total que eu vou precisar nesse meu sistema elevatório. Aqui é só uma informação importante para vocês na hora de vocês avaliarem o que vocês estão fazendo. Beleza, Brito. Fui lá, defini os diâmetros, calculei as velocidades, vi qual que está dentro e qual que está fora, calculei a perda de carga distribuída, calculei a perda de carga localizada, calculei a altura manométrica, calculei a potência para cada conjunto de tubulação. Para tubulação de 150, 200 e 250. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é calcular agora os custos, tanto de aquisição, assentamento e manutenção do nosso sistema. Então vamos supor, do nosso tubo, da tubulação, né? Estamos falando aqui. O custo de aquisição, a gente vai lá, faz um orçamento para a empresa, por exemplo, a Saint-Gobain, vai lá e vê quanto que é o metro, né, da minha tubulação de 150, da tubulação de 200, da tubulação de 300. Vai numa empreiteira, depois numa construtora e vê quanto que é o custo para uma obra com uma tubulação de 150, uma tubulação de 200, uma tubulação de 250. Tudo isso custo por metro instalado, tá? É importante essa unidade ser por metro de tubulação. Então, todo esse custo de aquisição vai ter que envolver o frete, né? Até você levar lá a compra. Tudo isso tem custo. Se você tem tubulação maior, você vai conseguir carregar menos, vai ter que ter mais viagem. Tudo isso está dentro dos custos de aquisição. E o de assentamento, a mesma coisa. Mão de obra, se for tubulação menor, de repente uma máquina para fazer para cavar vai ser diferente de uma tubulação de 300, 400 milímetros, vai ter que ser um trator, alguma coisa maior. Tudo isso tem que estar dentro desse custo de assentamento. E alguma coisa relacionada ao custo de manutenção. Normalmente você estimula ou simula um custo ou adota, de acordo com a literatura, algum valor que vocês usam ali para fazer essa manutenção. É muito difícil dar essa estimativa, normalmente a gente usa bases de outros projetos ou até da literatura referente a esses custos adicionais aí de manutenção. A gente então vai definir. Como é que eu vou saber quantos metros de tubulação eu vou ter, Brito? Você vai saber de onde a água sai e de onde a água vai chegar. Todo esse caminho vai ter que ser feito por tubo. Então você sabe o comprimento da tubulação. Sabendo o comprimento e sabendo o diâmetro que vocês querem lá, vocês vão multiplicar o custo dele pelo comprimento total e vai saber o custo tanto para aquisição quanto para assentamento, que seria colocar o tubo, construir ali os tubos, instalar os tubos, né? Feito isso, eu vou achar agora os custos do meu conjunto elevatório. Quanto eu vou pagar para montar aquele conjunto elevatório com aquelas bombas
que vai satisfazer aquela potência que eu preciso. Então, preciso de uma potência de, sei lá, de 100 quilowatts potência. Certo? Então, como que eu vou montar esse meu sistema? Vou comprar duas bombas que cada uma vai transportar metade da vazão, enfim. Aí a gente vai ver as condições de associação de bomba em série, em paralelo. Normalmente a gente associa elas em paralelo nessa elevatória, duas bombas pelo menos funcionando simultaneamente e uma reserva. É o que normalmente a gente usa em sistema elevatório, tá? Duas funcionando, uma reserva e duas associadas em paralelo. Vê quanto é que custa esse nosso conjunto. É fácil estimar. Vê lá quanto custa a bomba, quanto custa as três bombas, os três conjuntos lá, sendo uma reserva, e tem um preço. Então, para uma potência de 50 kW, vai ter um custo. Uma bomba de 100 kW vai ter outro custo. Uma bomba de 150 kW vai ter outro custo. Então, o custo vai ficando cada vez maior quanto vai aumentando a potência da bomba. Feito isso, eu defini então o custo do meu sistema, das minhas bombas ali, do sistema elevatório. Eu vou para o passo 8, que é calcular o custo de energia elétrica. Aí é muito simples, né? Quanto que eu gasto de energia elétrica por ano? Basta eu saber o custo do quilowatt-hora, ver quantas horas por dia minha bomba vai ficar ligada, esse HF aqui, multiplicado pela potência da minha bomba em quilowatt, vezes dias por ano, então no caso seria 365 dias, que é um ano. Aí vai cortar aqui as unidades, né? Quilowatt-hora, depois tem que transformar, na verdade, a hora para cortar com hora e sobrar realmente a unidade de consumo em reais por dia. Certo? Como é que transforma aqui? Então tá quilowatt-hora vezes a hora, então aqui vai cortar, então vai dar potência quilowatt por ano, multiplica para a quantidade de dias, exatamente isso. Quantidade de dias que isso vai funcionar e divide por 1, que é um ano, exatamente isso. Beleza. Achamos então o consumo de energia elétrica por ano. Achamos o custo para comprar a tubulação. Achamos o custo para assentar a tubulação. Achamos o custo do sistema elevatório, de comprar as bombas. Achamos o custo com energia elétrica para cada diâmetro daqueles que a gente está avaliando. O que sobra para a gente fazer agora? Agora a gente faz o estudo econômico. O que é achar o estudo econômico? A gente vai aplicar uma equação. Aí existem vários, tá? Pode ser por amortização, valor presente, enfim. A gente vai usar que é esse de amortização, para saber. Sabendo que eu tenho esse custo, se meu projeto ele tem uma vida útil de 20 anos, quanto que eu vou gastar por mês para pagar esse meu sistema? Qual que vai ser o custo dele mensal ou anual, se for por ano, para eu manter esse meu sistema funcionando durante esses 20 anos? Quanto que vai ser essa minha amortização mensal? Então, como é que a gente calcula isso? Calcula, por exemplo, essa amortização através de séries uniformes de parcela. Eu tenho aqui o investimento inicial. O que seria o investimento inicial? Aquisição de tubo, instalação de tubo e compra das bombas. Isso é custo inicial. Aí eu tenho a taxa de juros aqui que eu vou ter desse investimento. A gente adota uma taxa de juros aí anual. E eu aplico, então, essa minha parcela, o resultado dessa equação, né? Vezes o N elevado a N aqui, que seria o anos que eu vou ter de funcionamento desse meu sistema, que seria a vida útil dessa minha obra, né? Desse meu projeto. E vou ter um valor de parcela, como se fosse mensalmente eu teria aquele gasto para deixar isso funcionando. Mensalmente não, aqui no caso está anualmente. Quanto que eu ia gastar por ano para manter esse meu sistema funcionando se eu pagasse ele durante esses 20 anos, durante esses 10 anos e tal. E ele vai dar um valor de parcela fixo. Bom, para a tubulação de 150 milímetros, vai gastar 100 mil reais por ano para manter e compre tudo durante esses 20 anos. Já para a tubulação de 150, vai dar um outro valor. Para a tubulação de 250, de 300, vai ser outro valor. E aí vocês vão ter valores de amortização para cada diâmetro de tubulação. E o grande lance é, qual que é o diâmetro econômico? Qual que é o diâmetro econômico?
é aquele que no final, quando eu somar a parcela de amortização mais o gasto com energia elétrica, porque a energia elétrica ela não entra na amortização, tá? Porque ela é um gasto contínuo que você vai ter lá, então ela não entra como investimento inicial, ela entra como gasto anual, quanto que você vai gastar de energia por ano. Então ela não entra nessa equação, energia elétrica, vocês vão entender na hora de resolver o exercício. Eu tenho o custo, achei minha parcela de amortização, eu tenho ela aqui, somada ao gasto com energia elétrica por ano, eu vou ter um certo gasto anual para aquele diâmetro de tubulação. Mudou o diâmetro da tubulação? Vai ter um outro gasto anual. Mudei para um outro diâmetro? Outro gasto anual. E aí vem a pergunta, qual que vai ser o diâmetro econômico desse nosso sistema elevatório? Vai ser aquele que tiver o menor gasto anual. Aquele que eu tiver menor parcela anual vai ser o meu diâmetro econômico. Então, de todos aqueles diâmetros que eu testei, um deles vai dar uma parcela menor. E esse que der essa parcela menor é a tubulação que eu vou escolher para o meu sistema elevatório. Pessoal, eu sei que é muita coisa. Acho que algum de vocês podem estar meio perdido ainda por conta de ser muita coisa teórica, mas agora a gente vai aplicar isso num exercício, tá? Esse exercício está lá no Moodle. Se vocês estiverem já no computador, vocês podem acessar o Moodle, só checar aqui se realmente ele está disponível. Lá na semana 9, na semana 8, quer dizer, semana 8, aula 9, eu tenho esse diâmetro econômico. Então você clica aqui no slide, vai ter o enunciado desse exercício. O que eu queria fazer com vocês agora? Vocês vão resolver esse exercício agora. Eu vou ficar aqui online enquanto vocês resolvem. Eu vou projetar aqui, inclusive, essa resolução. E eu também vou projetar a planilha que eu tenho isso resolvido, porque eu fiz isso no Excel. Recomendo todos vocês realizarem esse exercício aqui no Excel. Então aqui tem os dados. Vocês não estão vendo, né? Eu estou falando aqui como se vocês estivessem vendo, mas vocês não estão vendo. Mas é esse dado aqui. Calcular o diâmetro econômico desse sistema com uma adutora que tem 880 metros, uma vazão de 80 litros por segundo, desnível geométrico de 48 metros, tubulação de ferro fundido. O funcionamento da adutora é de 16 horas por dia. Quais são as informações iniciais? Tá tudo aqui, ó. Taxa de juros, período de projeto, perdas de carga, como é que eu calculo as perdas de carga, localizada, o rendimento do conjunto que vocês vão precisar para calcular a potência, o custo com energia elétrica, o custo do meu sistema elevatório e aqui embaixo o custo com assentamento, custo da tubulação, custo de assentamento e o F, que é o fator de atrito para vocês usarem a equação universal, eu já dei ele aqui também para vocês, ó, nessa coluna aqui. Então tá tudo prontinho para vocês montarem uma planilha e resolver isso para mim. Recomendo vocês testarem todos esses diâmetros, tá? De 150 a 500. Como é uma planilha de Excel, o que vocês fizerem na primeira célula, vocês puxam para as outras, ela vai puxar e vai segurar. Então, agora são 2h40. Eu acredito que em 1 hora e pouco, vocês conseguem me entregar isso aqui. O que vocês acham melhor fazer, pessoal? Vocês querem ficar aqui online na sala? Vocês querem voltar daqui 1 hora? Aqui é bom que vocês ficarem aqui e já podem ir tirando as dúvidas. Vocês vão fazer? A gente está em 7. Zancan, você vai fazer isso agora? A Júlia, a Raíssa, a Sueli, a Thaís. Vocês estão com o computador aí? Vão trabalhar agora? Eu sim. Mais. Zancan vai fazer mais tarde. Professor, eu também vou fazendo aqui. E aí eu tiro, surgindo as dúvidas, eu Ótimo. te mando mensagem. Thaís. Ouvindo, Thaís.
TV no... Brito, eu vou aproveitar para ir fazendo agora aqui também. Então tá ótimo. Então vamos manter a sala aqui. Eu só vou colocar o microfone no mudo e vou parar a apresentação. A Thaís vai começar agora também. Tá ótimo. Então vocês vão acessando, qualquer coisa vocês dão um grito. Brito, aí eu volto aqui, projeto aqui, seja a planilha que eu fiz, seja... Ô Brito, esse slide que você estava apresentando, eu não achei ele aqui na semana 8. Eu vou colocar ele agora, então. Tá bom. Bom? Bom, pessoal, então é isso. Eu vou estar aqui online, pode ir falando, eu só vou parar a apresentação e vou parar a gravação. E depois eu volto na hora de explicar o exercício.